NFL, etc. 96, terça-feira, 19 de julho de 2022. Eu sou o Ticas e chegamos oficialmente ao nosso último episódio das férias da Off-Season 2022. Isso mesmo, meus amigos, a partir da próxima semana, quando a gente chegar aqui, o Training Camp já vai estar a todo vapor, então nós já estaremos oficialmente no modo temporada. Como sempre, eu registro os nossos parabéns para você que nos acompanhou por todo esse tempo, as nossas boas-vindas para você que está chegando agora, e vamos, que agora o pior já passou. Daqui pra frente vai ser só alegria, só correria, só capacetada, só pad estalando. Como o Magal aproveitou o clima de férias da NFL, e por enquanto também tá dando o famoso tumé aqui na nossa gravação, quem me acompanha e não me deixa na mão é o nosso decano e jornalista sempre antenado nos meandros e nas fofocas da NFL. O Wallace Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Nesse clima de fim de férias, nesse clima de volta às aulas. Conta pra gente, qual que foi a sua história preferida dessa off-season e qual a sua principal expectativa para esse training camp, que mais você quer ver a partir dessa semana, semana que vem, qual que é a sua maior curiosidade para esse training camp que se aproxima? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Um abraço pro Magal que está, nesse momento, submerso numa banheira de sais, com pezinho pro alto. Aposto que está explorando a minha irmã, a Sara e os filhos para massagear aquelas lanchas que ele chama de pés. Então, porque tem que juntar a galera para poder massagear aquele pé 47. Então, um abraço para você, Magal. Curte aí, porque palma é bom demais. Agora, Ticas, falar que essa off-season não foi nem um pouquinho monótona, né, cara? Então, história é o que dá para escolher à torta e à direita nessas idas e vindas da NFL. Não vou nem falar do caso Baker Mayfield e o camisa 4 lá, o Deshaun Watson, porque esse aí ainda tá rolando, né? Porque o Baker Mayfield finalmente decidiu um time, foi pro Carolina Panthers e tal. Esse ainda tá se desenvolvendo e nem sabe se o camisa 4 vai jogar. Agora, de história principal, não tem como não ficar com o outro, que é a desaposentação do Tom Brady, que foi expulso de casa pela Gisele. Vai trabalhar, vagabundo, porque você tá enchendo meu saco aqui em casa. Então, certamente, essa é a história mais bizarra, né? A história mais relevante. Parece que faz tanto tempo, nem parece que foi essa season. Parece que já tem, nossa, anos aí, essa desaposentadoria dele. Exatamente. Mas você vê que todo velhinho agora tem que trabalhar, né? O pessoal acabou com a aposentadoria aqui nos Estados Unidos, né? A reforma da Previdência é foda. Quanto à expectativa, eu podia aqui citar o meu maiamão da massa, né? Porque nós roubamos o running back de todo mundo, pegamos o Tyreek Hill e agora quero ver se vai clicar esse ataque aí, porque a defesa já estava segura desde 2 temporadas atrás. Mas eu vou ficar com uma expectativa com duas, na verdade, com 2 caras que eu quero ver jogar bem e eu quero que eles tornem a NFL mais equilibrada e mais competitiva, que é o Russell Wilson no Broncos e o Matt Ryan no Colts. Eu acho que é a última grande chance da carreira de ambos os quarterbacks. O Russell Wilson é o cara que tá em cima, tem a qualidade e tem o físico para aguentar. O Matt Ryan já tá no seu declínio, mas não tem uma condição grave na carreira. Então, é um cara que é capaz de comandar esse Colts aí e levar ele para outros lugares, outros patamares para poder voltar a ser competitivo. Então, eu espero muito desses 2 caras aí. Eu quero muito ver o Russell Wilson no Broncos e o Matt Ryan no Colts. Eu não deixei nada para você, não, né? Você tá esperando nada, não. Claro que deixou. Com essa seriedade, tentando passar essa credibilidade jornalística aqui, NFL, etc., rapaz. Minha maior expectativa disparada, assim, mas disparada em primeiro lugar, é o Hard Knocks Detroit Lions. Já tô aqui verdade. As mãozinhas, daqui 2 semanas já deve ter o primeiro episódio. Dan Campbell xingando no pé do ouvido o Jared Goff, a molecada nova, o second pick overall lá, o Aiden Hudson, que foi escolhido com a pick número 2, que é de Detroit, queria jogar lá. Tem muita história boa, eu tô doido pra ver o Hard Knocks Detroit Lions, porque training camp é aquela coisa, né? Os times postam muita coisa nas redes sociais, só que eles só postam a parte boa. Pra gente ver a parte ruim, pra saber das fofoquinhas, a gente tem que se inteirar através dos insiders, e o Hard Knocks ajuda a dar um pouquinho também dessa parada da polêmica, da contradição ali, dos cortes, isso tudo. Então... Esse training camp, Ticas, tem elementos muito interessantes, né?
tem o Devontae Adams trocando de time, tem o Juju Smith-Schuster indo para Kansas, né? Então, assim, tem grandes jogadores trocando de equipes, entrando em sistemas diferentes, porque por mais que você contrate um cara de talento, o esquema não vai ser completamente moldado para ele, que já tem um coordenador ofensivo lá pensando com outra cabeça. Então, vai ser interessante mesmo esses treinos e acompanhar o dia a dia dessas evoluções. Eu tô rezando pro braço do Tu aguentar. Pena que o Hard Knocks não é lá em Miami, porque aí a gente podia bater o nosso ponto aqui semanalmente. Pode ser o in-season, né? Já tá definido o in-season? O in-season pode ser. O in-season Arizona Cardinals. Já tá definido. É o Arizona Cardinals, tá certo. Mas também é uma boa história pra gente acompanhar a pulga atômica, lá, a formiga atômica, tentando o último ano de contrato pra arrebentar a boca do balão, né? Pois é, mas independente de filmado 24 horas por dia no training camp ou não, a gente vai ter bastante coisa pra cornetar o seu Miami Dolphins. Você pode ficar tranquilo. Quem já tá na área, Flávio Venâncio, hoje foi o first pick aí, ó. First pick overall do chat, isso mesmo, Flávio. Flavão que tá sempre dando uma força pra gente, espalhando a palavra do NFL, etc. E hoje foi o primeiro a chegar no chat. Então ganhou 2 estrelinhas, quer dizer, uma medalha por chegar primeiro, isso aí é Gold Medal, e uma estrelinha de bom comportamento por ajudar a espalhar a palavra do NFL, etc. Arthur, quanto tempo? O Arthur deu papadex também, tá na área. E o nosso Marco Túlio, como sempre, já dando o seu boa noite com aquelas pedrinhas na mão com o nosso glorioso Camisa 4. A gente já vai falar disso, Marco. Segura aí, segura aí. Então, a gente vai se despedir dessas férias do off-season na base do Headlines e do Treta na TL. Verdade seja dita que o nosso amigo Marco Túlio está sempre aqui nas nossas transmissões. Já tinha cantado essa pedra até antes da gente, na verdade. O Houston Texans assinou um acordo com 30 massagistas que alegam terem sido abusadas pelo Deshaun Watson e que ou processaram ou manifestaram a intenção de processar o time, alegando que o time foi conivente com essas práticas do quarterback, do camisa 4. Aí, para quem não lembra, as acusações principais são a de fornecer, de manter um quarto num hotel central lá em Houston, um dos melhores hotéis de Houston, que não era propriedade, mas era contratado pelo time e era cedido ao Deshaun Watson com pseudônimo, com todo um esquema, e ele usava esse quarto para promover. Estava no cartão corporativo do Houston Texans. Isso, exatamente, era nesse clima. Além disso, o próprio time fornecia um contrato de confidencialidade para todas as massagistas que o Deshaun Watson contratava. Então, todos são inocentes até que se prove o contrário, mas mais batom na cueca que isso é complicado. Essas eram as acusações. O time preferiu não deixar esses processos se acumularem e chamou as 30, ofereceu um valor. Obviamente, a gente não sabe qual é esse valor, porque esse acordo de confidencialidade se aplica a esses acordos. Então, a gente não sabe por quanto, mas as 30 aceitaram. Em nota oficial, o time disse que, abre aspas, apesar da nossa organização não ter nenhum conhecimento sobre as alegações de condutas inapropriadas do Deshaun Watson, nós decidimos intencionalmente por resolver a questão de maneira amigável. Isto não é uma admissão de culpa, mas sim um claro posicionamento contra qualquer forma de assédio sexual e abuso. Esperamos que esta solução possa oferecer uma forma de fechamento para as partes envolvidas, para nossos fãs e para toda a comunidade de Houston. Fecha aspas. Então, Wallace, os valores não foram divulgados, a gente não sabe o tamanho desse acordo, quanto que o Houston Texans investiu para esses processos não irem para frente. Não foi barato, obviamente, e esse papinho de que não significa que nós somos culpados, mas preferimos tomar essa medida, não cola, né? Não cola, Ticas. E mais, né? É igual aquela desculpa. Me desculpe se eu ofendi, se você se sentiu ofendido. Que não é desculpa de verdade, né? Ele joga para a pessoa que se ofendeu a desculpa. Fala assim, desculpe se você se sentiu ofendido, mas a minha atitude não era para isso tudo. É mais ou menos essa, só que corporativamente, né? E ainda fala ali que um fechamento, né? Closure, né? Que é no inglês desnecessário, para todas as partes. É claro que isso é um negócio, né? E óbvio que as vítimas não conseguiriam muito mais do que uma indenização e um pedido de desculpas do Houston Texans. Mas
quanto a frase, a passagem de que isso não é uma admissão de culpa, meu querido, pode existir. Isso aí é uma admissão de culpa, sim, porque quem não é culpado vai até as últimas vias para tentar provar. Se o Houston Texans não fosse culpado, não tivesse fornecido o quarto, não tivesse pagado com o seu próprio cartão corporativo lá, ele falava, não, a gente não tem nada a ver com isso. Prova que ele usou o quarto do Houston Texans, prova que ele usou a estrutura que o time tem disponível para poder realizar essas incursões. Então, é ridículo esse posicionamento do Houston, mas serve muito para a instituição, né? Porque se livrou do abusador, empurrou ele pro Browns. O problema foi embora. E agora a própria admissão de culpa deles mesmos dá um fim no caso, indenizando as processantes. O problema, cara, é que desde lá do começo, que a gente estava falando lá, ó, que o Houston tinha que saber, porque senão teria sido enganado pela maior estrela, acaba se provando verdade, né, Ticas? Poxa, a franquia saber disso e não tomar providência para que isso cesse, ao contrário, facilitar o modus operandi de abusador do Deshaun Watson é vergonhoso. Quem tem que tomar frente disso agora é a NFL. Então, que aí sim pode você punir. Acha que a Liga vai promover investigação, como diz o Marco e o Carlos aqui no chat? Você acha que pode vir multa, perda de pique, uma punição? Por quê? Para vir a punição, a NFL tem que decidir por conta dela, do escritório, investigar as acusações em cima do time. Qual a relação do Texans com as práticas delituosas do Deshaun Watson? Você vê esse cenário possível agora? Não. Fizeram acordo, tem 30 acordos assinados, não tem processo, deixa o Houston Texans para lá. Eu acho muito difícil ter uma investigação dessas da própria NFL, conduzida pela própria NFL, sendo que não tem. Os processos cessaram contra o Houston Texans e o próprio Watson já conseguiu acordos com diversas das acusadoras. Vai depender aí desses últimos processos e da própria investigação do Watson. Por exemplo, se tiver lá no depoimento do Watson uma afirmação, não, o Houston Texans sabia de tudo e os caras facilitaram para mim que eu numa admissão de culpa, por exemplo, que ele parece não ter feito porque ele sustenta a versão de que ele não fez nada sem ser consensual com as garotas, né? Então, se não tiver nada disso no depoimento do Watson, eu acho que a NFL mesmo vai deixar passar isso em brancas nuvens, o que é lamentável. Falando do Deshaun Watson em si, o que até então a gente esperava que fosse caminhar para uma suspensão por tempo indefinido ou a partir de uma temporada inteira, de um ano inteiro, agora já está sendo tratado como máxima aí de 8 jogos. Tem gente falando que pode ser até menos, pode ficar aí na casa de 2 a 4 jogos e vida que segue. A gente está prestes a descobrir por quê. Training Camp começando semana que vem, a gente acredita que não demora a Goodell tomar essa decisão em definitivo e anunciar isso logo. A NFLPA e o Deshaun Watson já avisaram que caso venha uma punição de temporada inteira, que eles vão recorrer judicialmente, ou seja, vão levar esse processo da multa, da punição, que ele é administrativo, ele é conduzido e arbitrado pela própria liga. Caso eles, entre aspas, se sintam injustiçados com uma suspensão para a temporada inteira, eles já avisaram que eles vão para a justiça comum. Aí, sei lá, deve entrar com alguma coisa de abuso de poder, algo nesse sentido. Não sei nem o que se alega num caso desse, para pedir uma redução, uma diminuição dessa suspensão. Então, quero saber a sua aposta, se você hoje já acredita que ela vai ser uma punição mais branda, no máximo 8 jogos também. E os Browns já declararam que, dependendo do número de jogos, eles vão atrás de um backup para o Jacob Brissett. Estão ventilando, inclusive, o Ken Newton. O Marco falou, imagina que maravilha. O Watson está suspenso, traz o Ken Newton, que recentemente deu um monte de declaração aí, misógina e machista até o talo. Qual a sua opinião para um bom backup o Browns, para Jacob Brissett? O Browns é talentoso em se afundar no Brown mesmo, né? Então, a gente nem tem que esperar, não. É só acompanhar no NFL, etc. Mas, olha, a Liga já puniu gente que teve casos comprovados de violência contra mulheres com filmagem com 4 jogos, 6 jogos.
não tirou os caras da temporada, puniu o Rice, né? Porque depois que vazou o vídeo que a própria NFL já tinha um ano atrás, ou seja, a liga não é muito de punir mesmo as suas estrelas. E o Watson, infelizmente, está numa posição privilegiada nessa condição. E provavelmente sem uma condenação na justiça, sem algo mais bombástico nesses últimos casos que ainda estão abertos contra o Watson, eu acredito que seja uma punição protocolar aí, mesmo que as pessoas achem que 8 jogos seja muito, ele mesmo acha que 1 ano seja muito. Para mim, eu acho que ele tinha que ficar suspenso indefinido e ir para aquela Commissioner Exempt List, né, que é a lista de exceção do comissário, e só sair de lá quando fosse inocentado de todos os casos que estão abertos contra ele, mas isso não vai acontecer. Bate um pouco com mais uma que o Marco lançou aqui no chat. Como os acordos foram processados, as vítimas, em sua maioria, aceitaram, dá essa sensação mesmo de que está resolvido, que se vier uma suspensão mais branda, com menos jogos, não vai ter gritaria, não vai ter muita reclamação, meio que panos quentes. Passaram panos quentes, ficou bom para todo mundo, segue o jogo. Essa é a vantagem do acordo, porque ele deixa essa sensação de que uma suspensão mais branda ela pode ser justa também, né? Se o processo fosse até o final, se as 24 que processaram civilmente levassem esses processos para frente, acho muito dificilmente o Watson não seria punido pela temporada inteira. O que o próprio Texans disse no comunicado dele, né? Fornece fechamento para todas as partes, né? Inclusive para a NFL, que se vê livre desse problema, que não tem que encarar aí que uma de suas estrelas é um abusador e que ela provavelmente vai ter que punir, e isso acaba com a imagem da liga. Agora é curioso, né? Porque um cara como o Watson, cheio de processo nas costas e cada vez mais com esse avolumando com ele, ameaça a NFL de colocar ela na justiça, levar para o pau, como diz no bom português aqui, né, na justiça do trabalho, né, da americana, se ele não concordar com a punição. E alguém como o Colin Kaepernick, que só fez ajoelhar no hino, já está punido sumariamente. O Watson pode enfiar o dedo na cara da NFL e falar assim: eu vou levar vocês no pau. E os caras estão, não, peraí, vamos lá e tal. Não, é impressionante. O Marco lembra também, o Calvin Ridley pegou o celular e fez uma apostinha no próprio time enquanto ele estava afastado. Uma das grandes histórias da off-season, né? Tá suspenso pro ano inteiro. Aí o Deshaun Watson contrata 66 massagistas, abusa de um tanto, processado. Não, 4 joguinhos pra ele, entrou em acordo e vida que segue. Os Browns do nosso querido amigo Anderson, que já tá na área, eles não estão fáceis. Não estão fáceis. E tá uma reunião, né? Porque já tem o histórico do Kareem Hunt. Se for parar pra pensar, teve o Myles Garrett tentando matar o Mason Rudolph com a matar o Mason Rudolph. E agora veio o Deshaun Watson e tá querendo ir atrás do Ken Newton. Rapaz, Cleveland tá que tá. Não precisa de ajuda, Cleveland, pra aparecer na NFL, etc, não. Agora, uma notícia que mexe até com o Miami Dolphins do Wallace. Olha essa, hein? O Sean Payton, ele não chegou nem na metade do glorioso ano sabático que ele decidiu tirar da liga. Ele nem começou a carreira de comentarista, tá contratado pela Fox, vai comentar os jogos. Nem começou a temporada. Mas ele já plantou as sementes para quem quer colher uma vaguinha de head coach no ano que vem. O jornalista Barry Jackson, do Miami Herald, reportou que, segundo uma fonte muito próxima ao Sean Payton, os seus destinos preferenciais para um retorno à NFL seriam Cowboys, Dolphins ou Chargers. E ainda mandou um dentre outros, para dar uma disfarçada, dentre outros. Quais são as prioridades do Sean Payton para decidir um destino para a volta dele? Olha só o que ele vai priorizar. Que a franquia seja localizada em uma cidade com clima quente. Ele gosta muito de jogar golfe. Então ele quer uma cidade que tenha campos de golfe para ele poder jogar até durante a temporada, esse tipo de coisa. Outra coisa, ele quer ter controle total sobre as decisões de futebol, sobre as decisões ali do time, quem que contrata, quem que dispensa. Ele quer ser o manda-chuva ali do vestiário. Tem que ser o controle na mão dele, não adianta o GM vir contestar, porque a palavra final tem que ser dele. E ele quer ir para um elenco que seja capaz de disputar títulos. O famoso contender. Tem que ser um elenco completo, com bons valores dos dois lados da bola. Ele só quer isso, tá? Mamar na vaca ele também não quer, não. Basicamente é isso.
Aí, Wallace, você como nosso jornalista mais experiente, atuante de ofício mesmo na área, é óbvio que esse tipo de matéria não é lançada sem anuência. Quem sabe até sem um incentivo, sem a intenção do próprio Sean Payton. Você acha que isso é do jogo, que isso faz parte? Né? Ele tá jogando com as cartas que ele tem, ele planta sementinha para colher no futuro, vai comentar pela Fox essa temporada e vai decidir de acordo com as propostas que vierem para ele voltar ano que vem. Ou você acha que, se tratando de 3 times que têm técnicos, 2 deles estreantes, o Mike McDaniel do seu time, do Miami Dolphins, e na verdade, o Brandon Staley não é estreante, é segundo ano, né? Estreou ano passado. Mas é um trabalho recente também no Chargers, 2 times que ele citou. Você acha que isso é antiético, ficar cantando essa pedra? O Sean Payton tá dando uma de Jorge Jesus, ficou fazendo o Flamengo de refém, aí não lamberam as botas dele e decidiu ir embora? É antiético ou faz parte do jogo? A famosa cavada, né? É óbvio que é uma cavada à la Jorge Jesus mesmo, e óbvio que ele não tá nem um pouco interessado em treinar um time de futebol americano. O que ele disse aí, em característica, ele quer se aposentar na beira do campo, né? Ou seja, ele quer ir para Miami. E Miami é essa franquia, né, gente? Eu já falei para vocês que Miami é a Bahia dos Estados Unidos. E que o jogador vai para lá, ele tem uma porrada de coisa para fazer e tal, e a última coisa que ele vai pensar é futebol americano. É igual o técnico. Técnico em Miami, quando é do naipe do Sean Payton aí, que já tem Super Bowl e tal, é só para aposentar mesmo. É só para poder continuar num lugar quente, e aí, como ele disse, jogar golfe e tal, e a cabeça do futebol americano não vai se importar. E quanto ao que ele pediu aí, em Miami ele só não teria o controle geral, porque o GM do Miami, né, inclusive mandou técnico embora, o Brian Flores, recentemente, por conta disso, dessa disputa de poderes entre ele e o próprio head coach. Mas é aquilo, o GM do Miami está fazendo a aposta dele esse ano. E lembrando que o caso do Miami especificamente já vinha ventilado na época em que a aposentadoria do Tom Brady estava linkada a uma possível compra minoritária de uma parcela do time com a partida dele voltar a jogar, de ser o quarterback, do Sean Payton ser contratado. Então, esse papo de Miami já vem de dentro. Já tá rolando. O dos Cowboys também, é muito amigo do Jerry Jones. Então, até acho que em 2018 ou 2019, estava muito ventilado de que poderia rolar uma trade. Não é comum, né? Mas já rolou na época do John Gruden, do Raiders pelos Bucks. Já rolou trade de técnico, então, igual trade de jogador, vai pique pra lá, assume uma parte do salário, manda o técnico pra cá, mesmo esquema. Só que por algum motivo, acho que o GM ou o dono, não sei, alguém era envolvido com o Saints e com o Pelicans, o time da NBA de New Orleans. E aí o Anthony Davis também estava fazendo o movimento de sair do time de New Orleans. Aí o responsável virou e falou assim, não vamos perder 2 figuras tão emblemáticas da cidade de uma vez só. Mas esse papo dele nos Cowboys também tem tempo. Os Chargers foi novidade, né? O Chargers entrou no pacote aí só para disfarçar. No caso, ele quer ou Dallas ou Miami. Ele não quer. O Chargers e dentre outros, é só para disfarçar, botar um terceiro time aí e alguém nessa outra história. Agora, eu fico impressionado também que isso também tem que ter passado pelo pessoal da Fox, né, cara? Porque o pessoal da Fox não ia ou escutar isso, ou mas às vezes ele assinou só ser surpreendido. Mas às vezes ele assinou só pela temporada. Então, como ele já tá cantando pro ano que vem, às vezes não mas aí pra Fox também é bom ter um comentarista que é cobiçado pelos times da NFL, igual o demônio do Gruden lá no último ano que ele estava comentando, ele já estava acertando com o Las Vegas, então e já estava nessa coisa de lá o Gruden vai para a NFL, então ter o Sean Payton, e aí não importa onde o Sean Payton vai ficar, né? Onde é que você vai botar? Você vai botar ele de tarde, de manhã, de tarde? A hora que o Sean Payton aparecer na telinha da Fox, tem aquele negócio, né? Sean Payton está avaliando proposta, Sean Payton é ventilado, não sei o que lá. E aí tem a perguntinha, ganha pelo menos uns 15 minutos de programa falando do Sean Payton, do futuro dele em Miami ou Dallas. Mas aí a pergunta que eu te faço como torcedor especificamente, já que a gente fez analogia com a pataquada que o Jorge Jesus promoveu recentemente com o nosso time do nosso futebol, com o nosso Flamengo,
na época que o Jorge Jesus estava nessa de cantar pedra, falar que queria, que estava com saudade, que o trabalho do Paulo Souza estava ruim, que não sabia o que fazia, plantando coisa na imprensa com o jornalista parça, foi muito claro que a divisão entre a torcida do Flamengo foi 100%. Foi 100% não, né? 50-50. 50. Metade achou que tinha que se rebaixar mesmo, tinha que trazer o português de volta para tentar relembrar os velhos tempos de 2019. E metade achou muito antiético, que ele estava se achando maior do que o próprio time, que isso não valia a pena estabelecer uma nova relação com o cara, começando nesses termos. Do cara vir cantar, você demitir um outro técnico sob contrato. A sua sensação do Champeito cantar Miami é a mesma? Por quê? Não adianta, o Mike McDaniel pode ser um gênio da bola oval, pode ser um gênio do ataque, pode fazer um ótimo trabalho, mas o Champeito é tarimbado, uma das mentes ofensivas mais brilhantes da história recente da NFL. Você fica com a mesma sensação, você fica dividido, você fala assim, interessante, se não der certo, deixa vir, a gente tá falando só do ano que vem, ou não, isso vai colocar uma pressão desnecessária no trabalho do Mike McDaniel que tá começando, a tendência é que ele não consiga render com essa pressão, essa sombra do Champeito, e pode ser que no ano que vem ele vá para os Cowboys e é mais um ano perdido aí da janela. E aí? O McDaniel, ele já tem essa pressão, né, Ticos? Ele recebeu muitas armas, ele recebeu o melhor recebedor de profundidade da liga, ele tem 3 running backs que seriam running backs número 1 em qualquer lugar que fossem jogar, já tem aí um tight end confiável, uma linha ofensiva que é competente, uma defesa que entrega resultado, né? Não entrega no mau sentido, entrega no bom sentido, ganha jogos, inclusive, a defesa de Miami. Então, a pressão já está em cima dele. Eu acho que esse all-in de Miami é esse ano mesmo, ou seja, tem que dar playoff, tem que dar pelo menos final de conferência, tem que dar, sei lá, o principal objetivo é Super Bowl, mas a pressão já está lá. Se ele não conseguir entregar, vai cair GM e provavelmente ele também vai rodar. Ele sabe que é esse ano que ele tem que entregar algum resultado, mesmo sendo o primeiro ano dele na liga. Você acha que ele cai junto com o Tua? Porque pra mim... e aí vai todo mundo embora. E aí vai todo mundo embora. Vai Tua, vai GM, vai Você vai conhece treinador. Miami melhor do que eu, como torcedor que acompanha mais de perto. Mas pra mim tá muito claro que esse all-in é pra ver se pode confiar com o Tua, pensando em médio prazo ou não. O time não rendeu com esse tanto de contratação, com esse tanto de reforço, técnico novo, time jogando bem, e na hora H, faltando braço, faltando leitura, tremendo no pocket. Pra mim, acho que nem roda GM, nem roda o Mike McDaniel, não. Pra mim, roda o Tua, e aí vai atrás de free agent, vai atrás de um quarterback tarimbado em fim de contrato, ou vai pro draft. Não, eu tancaria para ir pro Bryce Young, mas aí é outra coisa, né? Esse aí, vamos ver como é que o moleque vai estar no final desse ano de college. Mas a possibilidade de ir para um free agent ainda na temporada regular, né? Na temporada comendo, só seria se realmente fosse o grande problema, fosse o braço, né? Fosse o Tua, fosse o quarterback. Mas é muito difícil que com essas mudanças todas que vão ocorrer, não passe também pelo treinador e pela montagem do elenco e tal. Então, essa possibilidade do Champeito podia até me animar, mas ele falando isso, que ele quer que seja uma cidade de clima quente, que ele quer jogar golfe e tal, mostra que a cabeça dele não está 100% focada num time de futebol americano. Mostra que ele está querendo mais os ganhos pessoais, os efeitos que pode ter morar em Miami, morar em Dallas, do que realmente comprometido com a construção de um time de futebol americano. Eu gostaria muito que o McDaniel desse certo, porque o próprio o clássico lendário, óbvio que eu vou citar ele, o Dan Shula, ele é isso, ele se alça a treinador, aprende a ser treinador no Miami, toma pancada e depois cria uma dinastia por lá. Então, Miami não tem histórico de contratar grandes técnicos. Miami já foi treinado pelo Nick Saban, já foi treinado por diversos outros grandes treinadores que não deram certo justamente porque o Miami é Miami. A Bahia da Flórida. A Bahia dos Estados Unidos. Pois é. Falando em aposentadoria, galera que gosta de ir pra Flórida, 3 nomes oficializaram a aposentadoria essa semana.
O DB que jogou por último lá em Miami, o Jason McCourty, conhecido também como Gêmeo Ruim, que formou aquela dupla de gêmeos DBs lá no Patriots com o Devon McCourty. O bom mesmo era o Devon, né? O Jason era o ruim. Depois você vai contar. Aos 35, disse que tá de boa pra ele, que não joga mais. O Rich Incognito. E eu comecei aos 43, hein, rapaz? Porque o rapaz cansado. O que o dinheiro não faz com a pessoa, né? Não, e ele tá fininho, tá em forma, cara. Eu não Pois sei. é. Ele machucou na temporada passada, né? Aí já começa a pesar outras coisas, né? O Rich Incognito, um pouco mais velho. O guarde, que é mais lembrado pelo bullying. Foi até em Miami na época, não foi? Que ele tomou suspensão por conta de bullying em excesso no vestiário. Você imagina o cara ser suspenso pelo tanto de bullying que o cara promovia. Mas esses gordos fazem bullying com a gente mesmo, tá? Eu vou falar aqui, um beijo pro Caião, um beijo pro Delvu, o pessoal da linha ofensiva lá do Imperadores, mas esses gordinhos aí fazem bullying com a gente direto. Joga a gente pro chão, é mó foda. O Incognito deve ter pego mais pesado aí pra tomar essa suspensão. Ele um pouco mais velho também, aos 39, o último time foi o Raiders. E o Mitchell Schwartz, offensive tackle, último time, os Chiefs. É um caso que dá a exata ideia de como que funciona a questão da lesão na NFL. O Schwartz foi recordista de snaps consecutivos. Ele foi draftado pelos Browns, se eu não me engano, depois foi para os Chiefs, fez carreira lá, e ele é o jogador recordista de snaps consecutivos. Ele jogou 7.984 snaps consecutivos. Aí eu lembro, lá nos primórdios do NFL, etc., na semana 6 de 2020, a gente noticiou. A sequência foi quebrada porque ele lesionou, ele teve um problema nas costas, e aí se lesionou, foi tratar, perdeu a sequência. Desde então ele não conseguiu voltar mais. Passou por cirurgia, tentou reabilitação, não conseguiu, outra cirurgia, 1 ano e meio praticamente depois, anunciou oficialmente a sua aposentadoria. É por isso que quando esses caras estão disputando contrato, fazendo greve, holdout, hold-in, e a galera vai criticar pensando nos times, esse é o tipo de caso que tem que te fazer parar para pensar como que a carreira do cara ela pode evaporar de uma hora para outra. O cara era o recordista de snaps consecutivos. Teve um problema nas costas e não jogou nunca mais. Aposentou, acho que ele tem 33 ou 34. Nem é tão velho para falar que já estava na hora de aposentar. Poderia render mais um tempinho. Mas enfim, ele tem essa história, anunciou. O Incognito tem a história dele. O McCourty tem a história dos gêmeos ganhando o Super Bowl juntos pelos Patriots. É interessante também. Nenhum deles estrela, mas todos ótimos coadjuvantes, né, Wallace? Na verdade, o Schwartz é uma estrela, no caso, da linha ofensiva, né, o Ticas. A gente tem essa mania aqui e aí é torcedor mesmo, né, de acompanhar pouco, principalmente o que acontece nas trincheiras ali, onde a gente está no embate físico entre a linha ofensiva e a linha defensiva. Por quê? Porque ali é o futebol americano miúdo, né? E aí eu tive a sorte de começar a jogar ali e começar também a reparar mais nos jogos o que acontece ali. A posição do Schwartz é completamente vital para que o quarterback tenha tempo para poder lançar a bola ou decidir a jogada. O offensive tackle ele tem que sair e bloquear os defensive ends, que são os caras rápidos, os caras que dão aquela finta para poder chegar no quarterback. Então, o cara jogar 7.900, quase 8.000 snaps direto é algo excepcional. Então, realmente, o Schwartz, em termos de linha ofensiva, você pode comparar ele a alguns caras como o Bulaga, que também atuou no Green Bay Packers, gente que a NFL dá muito valor, e aí a gente vê quarterback presenteando o pessoal com moto, com carro no final do ano e tal, porque ele sabe que a vida dele depende do que esses gordinhos estão fazendo na frente dele lá. E essa galera ela é um pouco meio subvalorizada, principalmente pelo torcedor. Mas quando seu time corre bem, quando seu quarterback tem tempo para lançar ou para decidir correr com a bola, é a sua linha ofensiva que está funcionando. Então, pode passar a prestar atenção aí. O McCourty, realmente, esse é o McCourty ruim. Ele foi saído do Miami. Quando você é saído do Miami, sai para lá, sai daqui, não te quero mais, do Miami,
É que você vê que ele era o McCourt ruim. Mas ele teve vitória em Super Bowl com o irmão, então tem uma história bonita para contar, né, o Jason McCourt da NFL. E o incógnito além do nome que é marcante, é o cara do bullying, né, cara? Que as coisas mais bizarras no time de futebol americano acontecem lá em Miami. O cara fazia toalhão com a galera, botava os caras em cima de chuveiro, pendurava os caras em cima da divisória do chuveiro e não deixava descer. Era um bullying pesado. Aliás, esse é o que é publicável, né? O resto é impublicável que ele fazia no vestiário do Miami. Eu lembro, a fama do Incognito, ela ia tão longe que eu lembro do nosso glorioso Magal comentando na temporada, eu não lembro mais se é 2020 ou 2021, mas quando ainda tava aquela questão, aquela brigaiada de protocolos, anti-vax, Magal virou e falou assim, meu amigo, põe o Incognito lá, entendeu? E deixa ele praticar o bullying, moleque, que ele tem a arte de praticar, em cima dos antivax. Rapidinho os caras vão sair correndo lá, pedir pra tomar a vacina. Não, dá duas aqui, dá duas no braço, duas no outro, porque ninguém aguentava. Eu quero as 4 doses de uma vez só. Aí, ó, falou nele, olha quem que pintou. Acabamos de falar nele. Tudo bem, senhor Luiz Vitorino Magal? Como o senhor está? E aí? Tudo maravilhoso. Fora a internet daqui, tudo maravilhoso. Aí, falou em férias, chinelinha, terminou seu banho já? Olha lá, ó, cabelinho molhado, tava lá na banheira com o pé pro alto. Nem tomei ainda, isso aqui é o puro calor de Palma. O rapaz está... Puro calor de Palma, não. Tem que falar que você está nos estúdios anexos do NFL, etc. Verdade. Né? No interior de Minas, ali um cenário mais bucólico, uma outra vibe. Já que a gente tá falando de aposentadoria e férias, você tá numa vibe aí, bucólica. Ali uma vibe meio Tennessee, meio Texas. Mais ou menos. Ô, Magal, eu tava falando que o pessoal, a gente tá falando da aposentadoria aqui do Incognito, né? Tava falando que o pessoal da OL faz bullying com a gente mesmo, não faz direto? Eu tava falando do Caião aqui, que bota a gente pra baixo, é foda. Caião, Blackout, Sidney, Robson, todo mundo aí. Delvu. Aquele bullying maroto, bullying maroto, bullying gostoso ali da OL com a DL, aquela faladinha no pé do ouvido. É gostoso, é saudável, é fair play do esporte. Bom, Magal, mas antes tarde do que nunca, você chegou em boa hora, exatamente na hora do Treta na TL. A gente roeu o osso, o cara vai pegar o filé, é mole? Chegou só pro filézinho. Ó, 2 tretas entre jogadores e jornalistas. Mas como o nosso jornalista tá molhando a palavra, porque ele já falou bastante, eu vou deixar você começar comentando. Primeiro, J.K. Dobbins, running back dos Ravens, desceu das tamancas no Twitter, criticando o Ian Rapoport, porque o Rapoport rapoportou que dificilmente o jogador estaria recuperado totalmente da lesão e apto a jogar já na semana 1. Aí o J.K. Dobbins foi lá, falou que isso era um absurdo, que ele ia mostrar que não pode ser assim, que ele tem certeza que ele vai jogar. Tá. O Leonard Fournette, nosso Lerner Furnace, lá de Tampa Bay, também correu pro Twitter para desmentir o Rick Stroud, jornalista do Tampa Bay Times, que divulgou que além de não participar dos treinos voluntários lá naquela primeira fase das OTAs, o running back ainda apareceu no minicamp pesando 260 libras, o que dá aproximadamente 118 quilos. E que isso deixou os técnicos dos Buccaneers injuriados. Eles estavam bolados. Pô, o cara não vem no treino voluntário. Fala que tá treinando à parte. Chega aqui desse tamanho, essa jamanta. O Fournette disse que esse papo todo é fake news, que ele tá pesando apenas 245 libras, então daria 7 quilinhos a menos aí, daria uns 110, 111. E ele ainda postou um vídeo, depois que essa treta veio à tona, ele postou um vídeo fazendo aquele agachamento que, junto com o levantamento de peso, aquele exercício que esse pessoal do CrossFit aí, alô, Rafael Negreiros, um abraço. Aqueles exercícios, joga um pouquinho. Snatch clean. Não vem que se... Snatch clean. Ó, é um agachamento que mistura um pouquinho com o levantamento de peso, mas quando você acha que ele vai levantar, ele não levanta, ele para. Aí o Fournette foi lá e postou o vídeo todo, estou treinando, estou malhando aqui, ó, como é que você vai falar que eu tô gordo? Enfim, esses dois estão no direito deles de irem pro Twitter, de mencionarem os jornalistas, de irem contra os reportes que eles acham que são falsos,
Ou vocês acham que isso traz uma exposição maior? Depois o Fournette não bate o peso, o J.K. Dobbins não começa jogando na semana 1, que isso atrai mais atenção negativa, isso pesa contra que era melhor ficar quietinho, trabalhado, que ficar batendo boca no Twitter. Ticas, isso aí é fruto de uma das coisas que você mais adora no jornalismo atual, que é a pressa de postar no Twitter. Porque esses dois casos aí seriam evitados com a simples checagem com o envolvido. Só isso. Chegava lá pro Fournette, rumores dão conta de que você está acima do peso e isso incomodou os técnicos. Você quer dar sua declaração? Ah, eu quero, isso é mentira, paraná. Porque aí, qual que é a malandragem que falta pro cara? Se o Fournette dissesse que isso é mentira, isso não impediria ele de fazer o mesmo reporte. Só que ele ia reportar dizendo: Fournette chegou gordo, os técnicos reclamaram, mas o Fournette disse que não é bem assim. Pronto, ele ia repostar do mesmo jeito. Só que ia postar ao lado do cara também. E no outro caso, é a mesma coisa. E aí qual que é o problema? O que deveria ser um processo de checagem da reportagem com a fonte vira um bate-boca de zop-zop. É isso que vira. E falar de você, não, tô aí que eu vou falar dele também. Tanto é que no caso eu acho que foi o caso do Dobbins, um dos tweets dele foi exatamente nessa linha. Foi tipo assim, ó, quando você for reportar, você checa comigo primeiro. Mas no Porque caso a história do é Dobbins, essa. legal. No caso do Dobbins, nada garante que ele vai saber mais se ele tá em condição de jogo ou não do que a fonte do departamento médico ou do departamento físico do Ravens. Tem esse pormenor também. No caso do Fournette, beleza, porque o Fournette é só ele subir na balança que ele vira e fala, não, tá errado. Agora, do Dobbins é mais complexo nesse sentido. Mas é o mesmo problema que você evita. Ele poderia ter falado com o médico, poderia ter falado com o Dobbins, inclusive ele poderia ter sido sacana de falar com o Dobbins sem falar do médico. Só chegar lá e falar, Dobbins, e aí, cara, como é que tá a sua recuperação? Me conta um pouco de você aí. Aí o Dobbins ia falar, não, acho que eu tô bem, eu vou chegar chegando, e o cara fazia a reportagem. Dobbins diz que vai chegar chegando, mas médicos dizem que não é bem por aí. Pronto, cara. Porque os caras não iam ter do que reclamar, Ticas. O negócio é esse. Você não pode dar pano pra manga pros caras reclamarem. Porque os caras estão no direito, eles estão certos, entendeu? Ele podia só dar aquela quicadinha na bola, né? Ei, Dobbins, tá confiante, cara? Tá otimista pra estrear no começo da temporada? Aí deixa, né? Solta a cordinha pro cara se forcar. Aí não é que não teria problema. Mas assim, não teria um problema tão patético, tão banal, tão ridículo quanto esse de você reportar uma parada sem checar com o cara que é o alvo do negócio, entendeu? Então, mas aí vocês estão falando de jornalismo de até pré-Twitter, né? Pré-redes sociais, né? Agora, meu querido, não tem isso. De bom senso, né? Agora não tem isso. Agora é o seguinte, você tem informação, você posta lá e se der polêmica é melhor para você, vai dar engajamento, vai gerar buzz, vai não sei o que lá e papapá. E mais, eu já vi acontecer, e não duvido que aconteça nesse caso também, ser intencional o jogador falar que não, tô mal e tal, acho que não vai dar para primeira, né? E ele, quando o repórter postar, o próprio jogador, não, tô bem, não sei o que lá, papapá, e gerar essa discussão. Eu não duvido. Assim, eu tenho o Ian Rapoport como uma das referências da NFL, um dos insiders mais sérios. Acho que a informação que ele tem de médicos de dentro do clube lá, né, ou até médicos particulares do próprio jogador, devem dar conta de que a recuperação não chega ao seu ápice, né, ele não chega a 100% na primeira semana, aí a partir daí eu não sei se ele ligou para a equipe do Dobbins e ninguém foi lá e respondeu, deixaram ele no vácuo, e ele falou, vou postar, 5 horas da tarde eu vou postar. Ele, quando foi questionado, inclusive, quando os tweets do Dobbins pipocaram, ele estava ao vivo no Pat McAfee Show. Então ele reagiu na hora. Tem um corte aí no YouTube para quem quiser ver. Ele manteve a postura de que independente, aquilo que eu questionei na questão do argumento do Magal, de ligar pro Dobbins para saber se ele concorda. O Ian Rapoport o tempo inteiro falou assim, não tenho nada contra o J.K. Dobbins, não tô torcendo nem a favor nem contra ele estrear ou não a temporada voltando da lesão.
A questão não é essa. Eu confio plenamente na seriedade da minha fonte dentro dos Ravens, Então, que está é que a fonte é quente. dele. É que a fonte do Ian é quente. Esse eu tenho certeza. E assim, pelos próprios furos que ele já deu ao longo da carreira dele, eu tenho certeza que a fonte dele é quente. Agora, não significa que ela esteja certa 100% das vezes, e não significa que o Dobbins saiba mais sobre o próprio estado físico para estrear do que a fonte do Rapoport. E nem significa que e recuperação, medicina não é matemática. Nem significa que o D.K. Dobbins não possa surpreender e abaixar. Eu já vi jogador voltar de lesão no joelho em 4 meses e meio. De romper ligamento do joelho e voltar em 4 meses e meio e jogar. Então, isso aí, não, assim, nenhum dos lados está certo. Agora, no caso do Leonardo Fournette, por que eu acho que o repórter está certo? Porque você não viu foto de balança. Você não viu vídeo de balança. Você viu o vídeo do cara fazendo lá o snatch clean. Inclusive, aí, meu querido, eu não sei se você viu as fotos do Fournette, mas pelas fotos dele no minicamp, 118 quilos estava parecendo pouco. O bicho tava atarracado, tava enorme. Exatamente. Então, assim, se o cara quer falar assim, não tá pesando isso aí que você tá falando de jeito nenhum, sobe na balança filmando. Aqui, ó, fotinho. Não, sobe em várias balanças. Exato. Poderia ter feito um videozinho de TikTok subindo em várias balanças diferentes mostrando o peso. E não adianta postar foto treinando. Sabe por quê? Tá vendo como é que eu entendo a galera jovem? Porque eu já pensei num viral de TikTok já, pô. Porque ele pode estar fazendo o snatch e o clean dele até melhor, mais pesado. Porque ele tem mais arranque, ele tem mais peso para poder deslocar a massa que ele está deslocando. Então, meu querido, sem querer defender a falta de apuração para o outro lado, as fontes dos jornalistas são quentes, porque a informação ali, para mim, eu não vejo erro na informação. Agora, que eu acho que pode ter tido essa postagem intencional para gerar a interação, gerar o buzz, gerar a polêmica, isso eu acho que é tranquilo, é o novo jornalismo. Eu não descarto a possibilidade, mas como o Rapoport estava ao vivo quando a treta estourou, a reação dele parece de quem não tá esperando. Ele parece que foi meio que pego, assim, no contrapé. Parece que ele não esperava uma reação tão negativa do Dobbins, que fez uma thread, né? Tweetou um tweet atrás do outro, fez um monte de tweet questionando, não a credibilidade diretamente, mas questionando o report do Rapoport. Eu adoro falar report do Rapoport, muito bom, gente. Nossa senhora, o melhor nome de insider possível da NFL é esse. Outra coisa, no caso do Dobbins, alguém pode estar certo e alguém pode estar errado hoje, 19 de julho de 2022. O training camp começa daqui a 4 dias, 5 dias. Até chegar o dia 11 de setembro, que é a estreia dos Ravens, quem tá certo pode ficar errado, quem tá errado pode ficar certo. Então, nada garante que vai estrear ou não vai, que, eu estava com a razão, porque realmente eu tinha condição de estrear. Não, às vezes o departamento médico achou que não tinha, no training camp evoluiu e teve. Outra coisa, chega no training camp, ritmo forte de atividade. Ele pode comprometer outra estrutura, porque ele operou o joelho, o ligamento, e aí no próprio movimento para correr, ele começou a compensar, e aí estourou outra coisa, e aí ele vai ter que tratar antes de começar a jogar. Então, eu também entendo que ele poderia ter, pelo menos pela etiqueta ali, pela boa convivência, falar, e aí, Dobbins, estou com esse reporte aqui. Não concordo. Beleza, posta que ele não concorda. Mas aí, além de ser o jornalismo de Twitter, tem esse caso da confiança na fonte e essa questão da credibilidade, de repente, da fonte mais ligada à questão física, fisiológica lá do departamento médico, do que o próprio jogador. O jogador quer jogar tudo, ele quer estar dentro, ele quer renovar contrato, ele quer arrebentar. Então, nesse sentido, eu passo... Pro Rapoport, eu passo um paninho. Eu acredito que no caso do Rick Stroud... Ticas, você passa pano pro jornalista? Eu acredito gente, que novidade. Primeira vez. O Rick Stroud, eu acho que pode ter ido pelo mesmo caminho. Só que aí, como vocês mesmos disseram, é mais objetivo. Tá pesando ou não tá? Pronto, acabou. Quantas arroba tem o Bezerro? Você não tá jogando pra frente assim, será que dia 11 de setembro vai estrear? Inclusive, a gente tem um grande running back da Liga Clássico, que é o Ed Lacy, que durante a temporada emagrecia, aí ele chegava um boi no training camp, emagrecia, e aí assim, isso acabou com a carreira dele, mas tudo bem, se o Fournette quiser fazer isso. Essa do peso seria uma boa de conferir
depois, até agora começa o training camp, que eu acho que tem bônus nesses contratos de running back para quem chega no peso lá, definido no contrato. Então, às vezes, a gente vai ter repercussão dessa treta já na semana que vem. Porque quando você apresenta, vai lá no departamento médico aí, sobe na balança aí, meu filho. Ah, não. Chegou abaixo de tantas libras, tá aí mais 1 milhãozinho para você no seu contrato anual. Chegou acima, não vai ganhar o bônus. Aí com certeza vai virar notícia, a gente vai poder voltar aqui para debater. O Lamar Jackson vai ganhar 6 bônus. Será que o dele é para mais? Não pode chegar a menos ou mais do que o peso estabelecido? Agora uma notícia daquelas de partir o coração. Sabe aquelas propagandinhas que vem no final da notícia, as janelinhas ali? Você não vai acreditar no que o Brady... Charlinho de Tampa Bay. Você não vai acreditar no que Thomas Edward Brady disse sobre a dificuldade de ser pai. Thomas Edward Brady disse que é muito difícil criar os filhos com humildade e pés no chão, sendo parte de uma das famílias mais famosas e ricas do mundo. Esse papinho rolou no Drive Podcast, comandado pelo chefão da Ford, Jim Farley, e despertou a ira de muita gente na internet, que considerou a declaração um caso clássico de gente rica que não sabe o que é ter problema, o famoso white people problems. Aí eu vou dar minha opinião antes de lançar pra vocês, tá? Eu entendo quem se revoltou. Você vê o corte, você ouve isso fora de contexto, parece que o cara tá esfregando o fato dele ser um quase bilionário na suposta dificuldade que ele tem de criar os filhos na nossa cara. Eu entendo quem se revoltou. Mas eu não fiquei só na manchete. Como bom jornalista, tá? Não fiquei só na manchete, não fiquei só no post do TMZ, do New York Post, no post sensacionalista. O que eu fiz? Eu baixei o podcast e eu fui ouvir o Jim Farley conversando com o Tom Brady. E aí, nesse contexto, eu passei um pano pro Brady. Não é do meu feitio, tá? Eu gosto mais do hate. Mas, nesse caso específico, eu passei um paninho pra ele. Porque ele até cita. Ele, a gente não precisa fazer nada por nossa conta. A gente tem gente que faz tudo pela gente. A gente precisa ir pro aeroporto, a gente tem quem leve. A gente não precisa se preocupar em baixar um aplicativo para pedir um transporte. Eu chego lá no Brasil, eu tenho quem me receba. Eu vou para casa da Gisele, eu tenho quem cozinhe. Eu preciso de alguma coisa dentro de casa, eu tenho quem faça. Aí ele até faz uma retrospectiva. Ele fala da infância simples, mais pobre da Gisele, no interior do Rio Grande do Sul, e fala da infância de classe média dele, numa família classe média do subúrbio na Califórnia. Então ele faz esse contraponto. Então nesse contexto, quando ele se explica, eu passo esse pano. Realmente, você pega esses moleques com os pais super famosos, tem tudo de mão beijada. É difícil imaginar que o cara vai crescer, vai ter um problema e vai saber se virar. Eu concordo com o Brady que não seja fácil você dar esse senso de realidade na molecada. Então nessa, eu vou passar um pano, não vou esculachar. Agora eu deixo vocês decidirem o de vocês aí. Do mesmo jeito que ele pode providenciar a gente para facilitar a vida dos moleques, ele pode providenciar a gente para dificultar a vida deles, para ensiná-los a cozinhar, a ensiná-los a arrumar uma cama, para ensiná-los a tratar as pessoas bem, para mostrar a realidade do planeta que eles vivem. Apesar de que isso eu acho que o casal faz bem. A Gisele e o próprio Tom Brady são bem ligados nessa coisa de responsabilidade ambiental, de responsabilidade com o futuro do planeta. Eu acho que esse macro eles pelo menos vão ensinar para os moleques tranquilamente. Mas educar é fazer o seu filho passar aperto, deixar ele encontrar as próprias soluções para problemas que você passou também, ou que você não passou, para novos problemas, mas prover a base para que eles consigam resolver os problemas por conta própria, não resolver todos os problemas para eles, porque aí quanto mais eles facilitarem a vida, e aí tem gente que vai levar no aeroporto, gente para poder cozinhar, e gente experiência que eles estão tirando dos filhos. Ou seja, dá para ter um coach de vida para os moleques. Dá para ter ele mesmo, pode ser o Magal, por exemplo. Magal é um belo coach de vida, beleza? Eu também, mas eu tô meio de saco cheio, então assim, eu já tô coach de vida do Arthur, já ok. Mas
Coach eu não de digo, mas verdade. se precisar de alguém pra dar um supapo no moleque, pra, entendeu? Dar, né, pegar o celular e sair correndo ali, não, brincadeira. Fazemos qualquer brincadeira. negócio. Tô só te apresentando os perigos Fazemos da qualquer vida. negócio. Então, mas olha só, o próprio Tom Brady, ele não teve a dificuldade que ele imagina que as pessoas comuns passam. As pessoas comuns passam dificuldades muito piores, muito mais graves do que o Tom Brady já teve na vida. Mesmo a infância simples da Gisele no Rio Grande do Sul, no Brasil, também não foi uma infância tão difícil quanto são difíceis as vidas de gente que trabalha, por exemplo, para o casal. Então, eles têm gente perto, inclusive, deles, que podem ensinar os meninos como é a vida, entre aspas, de verdade. E, de qualquer maneira, eles têm uma grande saída aqui, ligando para a NFL, etc., e tentando contratar o Magal, mas não vão conseguir pagar os milhões de dólares que ele vale. Não, gente, eu sou barato. Mas agora, Ticas, eu vou ser mega advogado do diabo agora. Mas muito advogado do diabo. Primeiro vamos botar as coisas em perspectiva, tá? A fortuna combinada do Brady com a Gisele é avaliada em mais ou menos 600 milhões de dólares. Que daí se segura na cadeira, meu ouvinte, 3 bilhões de reais. Mais de 3 bilhões de reais, tá? Então, é muita grana. E é uma quantidade de grana É que o PIB de um pequeno país africano. Não, é uma quantidade de grana que é difícil, inclusive, da gente entender. Cognitivamente, a gente entender. Lembra daquela brincadeira que a gente fez há um tempo atrás, né? O que é 1000 segundos, o que é 100 mil segundos, 1 milhão de segundos e 1 bilhão de segundos, né? Depois você faz chega na internet aí, amiguinho, pra você ver. Então, é muita coisa. Mas ok. Eu concordo com o Brady e eu acho que rola a galera perde um pouco de perspectiva, que é o seguinte, o fato dele ter dinheiro e dele ter problemas diferentes dos problemas que a gente tem, não significam que ainda não sejam problemas. E o fato dele estar consciente de que isso é um problema, já é uma parada que separa ele e a Gisele de 99% das pessoas ricas e das pessoas que não são ricas e acham que são ricas. Alô, classe média brasileira. Que acha que é rica, não sabe que é classe trabalhadora e acha que tem os mesmos problemas que a Gisele e o Brady têm, e de fato tem, porque criam filhos mimados, que não tem nenhuma empatia, não tem consciência, totalmente fora de realidade. Como disse bem aí o Anderson, fora da realidade. Alô, tiozão do Renegade do Compass. É o Renegade parcelado. Além do cara aceitar, entender que aquilo é um problema, fala assim, cara, realmente assim, como é que eu vou ensinar meus filhos a serem humildes se eles moram numa casa, porra, que é gigantesca? E aí vamos combinar. Por mais que a gente queira, eu tenho filho, Laço também tem, por mais que a gente queira ensinar nossos filhos a serem humildes, existe um certo limite no qual a gente faz isso, né? Então, eu não vou virar pro meu filho e falar assim, não, vai dormir um dia na rua pra você ver o que é não ter casa. Amanhã você volta. Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou virar para ele, por exemplo, e falar assim, não, vai trabalhar numa carvoaria, vai trabalhar numa olaria fazendo tijolo pra você ver o que é a vida. Não vou fazer isso. Não faz sentido. Eu posso ensinar ele a ser humilde, a ser empático, a ter consciência de classe, a entender o senso de comunidade de outras formas, né? O que eu acho que soou negativo por conta do Brady é porque o Brady e a Gisele, eles já são um casal odiável, facilmente odiável, sem abrir a boca. Ela é uma modelo loura. Ele é um branco louro. Os dois são ricos. Os dois têm uma vida de sonho. Os dois, ao contrário da gente, pessoas normais, parece que quanto mais eles fazem coisa, mais dinheiro eles ganham. Que é o contrário da gente, né? Que tem que ficar ralando para ver se sai alguma coisa. Então, as pessoas já têm, eu acho que, uma postura meio reativa a essas coisas que o Brady ou que a Gisele falam, do estilo de vida. E tanto é que, se eles fizerem uma coisa simples do tipo, como, para dar um exemplo um pouco mais aqui da situação brasileira, a ex-BBB influencer aí, Jade Picon, mostrou sua nova casa no Rio de Janeiro esses dias. A porta da casa parece uma parada... Cara, parece uma coisa animal. A porta deve ter uns 10 metros de altura. É igual uma ponte elevadiça, só que ela abre pro lado. É uma coisa, cara, é surreal.
Tem corte no Casemiro, da casa? Não, mas é questão de tempo, já vai ter. Ah, tá. Vou esperar. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, já vai ter. E é engraçado porque é síndrome de Anã mesmo, porque ela tem 1,50 e a porta tem 8,5 metros. Cabe o Magal passando. Se você for olhar, tem um monte de gente que, o que absurdo, tem gente na rua passando fome, essa filha da puta aí. Cara, olha aqui, se você tivesse a grana que ela tem, talvez você não comprasse uma casa com uma porta daquele tamanho. Mas você também ia dar um mega plus no seu estilo de vida, você ia comprar uma casa melhor, você ia comprar um carro melhor, você ia tomar uma cerveja melhor, você também ia fazer essas coisas. E aí, uma parada que a gente tem que entender é o seguinte, como a gente não tem a quantidade de dinheiro que a Gisele e o Brady têm, a gente não tem como se colocar 100% no lugar deles e dizer 100% o que a gente faria se estivesse lá, pelo simples fato de que a gente não tá. E muita gente que critica pode, inclusive, se tivesse a possibilidade na vida de ganhar tanto dinheiro, ficar muito mais piroca das ideias e fazer muito mais merda do que o Brady e a Gisele fazem. Então, assim, eu entendo o hate, mas eu acho que o fato dele detectar isso como um problema já é significativo. Eu acho que o fato dele discutir isso de forma aberta também é significativo, porque ele não é trouxa, ele sabe que ia ter um hate absurdo em cima dele depois de falar isso. E eu acho que, por mais que ele possa ter uma série de problemas e uma série de coisas questionáveis, pelo menos ele está reconhecendo uma dificuldade da vida dele, assim. E, efetivamente, é uma dificuldade, assim. Eu sei que às vezes é difícil da gente entender isso, mas a Patrícia, a psicóloga, não vai me deixar mentir. A dor do paciente é a dor do paciente. Não adianta você, no seu papel, falar assim, o cara tá reclamando porque o pai dele deu um renegade e não deu um compass para ele. Pelo amor de Deus. Sim, para ele isso é uma dor, para ele isso é um problema. E isso tá doendo, isso tá tirando o sono dele. O que você pode fazer é trazer um senso de realidade para ele. Falar, olha, você pode até se chatear, mas esse seu problema é ínfimo comparado com os problemas das outras pessoas. Mas a gente também aqui, né, que é classe proletária, cidadão comum, a gente também poderia se comparar com pessoas que estão muito infinitamente mais na merda que a gente e ter o mesmo paralelo, sabe? A mesma relativização. Então, eu, pegando meu saco de pano aqui, vou passar esse pano pro Brady aí, acho que não tem por que ter esse hate todo, e acho que vale sim uma discussão de o que, até como exercício mental, por que você faria mesmo assim, se você tivesse essa grana, e o que você já fez na sua vida em momentos em que você estava com mais grana, por exemplo. Porque, eu vou ser sincero, eu já tive muias variações assim de momentos na vida. E, cara, já teve um momento que eu tava um pouquinho mais tranquilo de grana, que eu esmerdelhei total, pô. Entendeu? Eu esmerdelhei, cara. Gastei grana que não devia, torrei, fiquei duro. Às vezes até assim, ganhando um salário maior, mas ficando mais duro do que quando eu ganhava um salário menor, entendeu? Então, eu acho que faz parte do aprendizado, cara. Brady, tamo junto nessa aí, e não estou fazendo aqui propaganda para você me contratar como coach, mas se quiser, estamos aí pro que daí vier. Nada como uma boa passadinha de pano com argumentos. Eu tenho certeza que quem tava criticando aí, cheio de pedra na mão, mesmo quem não foi ouvir a entrevista, quem viu só a manchete, só o corte, agora acabou de analisar aí de maneira, nossa, fantástica. Por isso que é bom ter psicólogo aqui no NFL, etc. É bom ter jornalista também, né, Wallace? Não é bom não. Jornalista só serve pra provocar os jogadores e causar tretas. Então, pra gente fechar, falando em treta, essa treta ela é anual. Todo ano, nessa época, vem os chiliquinhos dos jogadores que foram mal avaliados no Madden. Desse ano, eles estão fazendo aí a semana toda, cada dia eles lançam um ranking para uma posição. E aí, o que gerou mais repercussão foi o ranking dos wide receivers para a edição 2022 do Madden. Vamos lá, eu vou listar primeiro o top 10. Teve gritaria de todo mundo, tá? Teve os próprios jogadores, teve torcedor, teve o pessoal que joga, mas aí eu vou citar o top 10 para vocês analisarem. Lembrando que, além deles ranquearem, eles dão a avaliação, o índice, a nota. Então a nota lá, que é avisada que a galera toda fica alucinada para ter, é o 99. Então de wide receivers, primeiro no ranking, no top 10, Davante Adams, 99, mesmo considerando que ele está no Raiders, mas aí é o atributo específico do atleta, do cara. Davante Adams, 2022, wide receiver melhor ranqueado no Madden, 99. Logo atrás, Cooper Kupp, com 98 de rating. Tyreek Hill vem em terceiro, 97.
Na sequência, DeAndre Hopkins com 96, Stephon Diggs com 95, Justin Jefferson com 93, Mike Evans 92, Keenan Allen 91, Terry McLaurin também 91 e Amari Cooper 90. Aí você pensa, cadê o DK Metcalf? Cadê o Deebo Samuel? Cadê o Ja'Marr Chase? Esses três ficaram logo fora do top 10. O Samuel e o Metcalf ficaram empatados com 89 de rating e o Ja'Marr Chase ficou um pouquinho mais atrás com 87, mesmo tendo jogado a bola que ele jogou no ano passado. Aí antes de vocês comentarem a avaliação, vou só lembrar de um treta na TL de algumas semanas aí pra trás. Vocês lembram que o Chase Claypool foi num desses podcasts de ex-atleta e falou que ele era top 3, que ele ia fazer 1.300 yards e 10 touchdowns, e que ele era o cara. Tá. Notinha dele, 78. Ah, mas o que isso representa? Não vi qual que é a colocação. Mas eu só vou falar que ele tá atrás de recebedores maravilhosos como o Kenny Golladeus do Magal, Kenny Golladay, com nota 81. De Nelson Agholor, com 81. A gente tem que lembrar, né? Ele tá no Patriots ou tá no Eagles? Tá no Patriots ou tá no Eagles? Aí passou pelo Raiders, mas tá no Eagles ou tá no Patriots? Jameson Crowder, 80. Tá no Jets ainda, esse rapaz? Corey Davis, 79. Darnell Mooney, 79. Michael Hardman, 79. Rondale Moore, 79. E Sammy Watkins, aquele cara que joga 5, 6 jogos da temporada e fica o resto machucado, 79. Então, eu sou top 3. Eu sou o top 3, Mr. Top 3 Chase Claypool, 78 atrás dessa galera toda. Comentários. Não, olha só. Não tem porquê o Davante Adams estar na frente do Cooper Kupp nesse ranking. Não existe. O melhor wide receiver e competidor para melhor jogador MVP da temporada foi o Cooper Kupp. Então, ele tem que ser o wide receiver 1 do jogo inteiro. Não dá para poder se atribuir mais valor, até porque aí vai ser fatal falar isso. O wide receiver, principalmente o valor do wide receiver, tem que ser atribuído junto com o quarterback dele. Quem vai lançar a bola para o Davante Adams é o Carr. Quem vai lançar a bola para o Cooper Kupp é o Stephon. Acabou. Assim, só aí o Davante Adams já perderia uns 3 pontos e o Cooper Kupp já ganharia pelo menos 1. Então, assim, o Cooper Kupp não ser o principal recebedor dessa temporada do Madden, baseado na última temporada, e nas trocas, né? Obviamente, nas movimentações de time, isso é completamente fora de propósito. O Tyreek Hill, acho que tinha que ter caído, mas ainda tem a dúvida se o Tua vai conseguir aproveitar o talento do Tyreek Hill. O DeAndre Hopkins sempre tem que estar lá no alto, e ele correspondeu ao que se esperava dele no Cardinals, embora tenha machucado. Uma galera aí tá fora de lugar, mas eu acho que não tá muito ruim, não. O pessoal confundiu muito o Deebo Samuel, por exemplo, porque o Deebo Samuel fez tudo, né? Wallace, o Deebo Samuel pode estar ranqueado como running back. Fora do top 10, quando começa a embolar, diferença de rating de 1 pontinho para mais ou para menos, aí começa a ficar complicado de você separar o joio do trigo ali, né? Então, mas o Deebo Samuel é um caso que assim, poderia estar mais alto no wide receiver, eu não sei, sabe por quê? Porque ele foi running back, o wide receiver, deu passe para touchdown, ele fez tudo. Então ele pode estar na média em tudo, ele não precisa ele pode não ser um wide receiver muito bom. O DK Metcalf, Ja'Marr Chase, eu acho que o Ja'Marr Chase teve uma temporada melhor do que o McLaurin, teve uma temporada melhor do que o Justin Jefferson, né? Mas é aquilo, vai ser também o que o cara já mostrou na NFL. Ja'Marr Chase tem ainda vários anos de estrada. Agora, o seu Chase Claypool tem muita coisa para poder provar por aí, né? 3 caras, na verdade, dessa lista aqui que estão na frente dele, que tem que estar mesmo, eu não concordo com o Kenny Golladay, não, tá? E nem com o Nelson Agholor. São o Darnell Mooney e o Rondale Moore. Esses 2 caras eu acho que são realmente melhores do que o glorioso Claypool. E o Mecole Hardman, que agora vai virar o coadjuvante do Juju Smith-Schuster, né? Agora, o Sam Watkins nem joga. Como é que ele tá ranqueado aqui?
Gente, rápido e rasteiro. Vocês estão partindo da premissa errada. De que a posição dos caras no Madden, ela é só baseada nas estatísticas, pô. Não é, gente. Não é. Entra também a fama do cara, entra o time que ele tá, entra mercado, entra um monte de outras variáveis aí que os caras não vão admitir que entram, mas obviamente entra. É claro que entra, gente. Por quê? Porque voltando naquela discussão que a gente teve lá do J.K. Dobbins, os caras não podem só soltar o ranking. Eles têm que soltar o ranking e gerar engajamento. Tem que gerar buzz, tem que gerar movimentação. Como é que eles geram movimentação? Plantando umas tretinhas estratégicas. Não, mas essa inversão do Adams com o Cooper, ela é absurda, até porque Las é um mercado maior do que o de Las Vegas. Concordo. E nós estamos aqui num podcast brasileiro discutindo isso. O Myles Garrett bandido tá aí. Entrou no clube do 99 lá. Tá errado. Tá errado. Ele não jogou ano passado pra ser 99. Não jogou, ué. Não jogou. Se você pegar as estatísticas dele, não dá. Tem caras que foram melhores do que ele. Mas ele tá lá. Entendeu? Pra quê? Por quê? Qual é um dos times que tá na mídia aí, que tá no conversê o tempo todo? Cleveland Browns, ué. Cleveland Browns. Tá na mídia aí, tá no conversê. Então, sempre vai ter... Porque é o seguinte, se fosse uma parada só automática, baseada em estatística, os caras iam dizer qual é a estatística. Eles iam dizer, falou assim, ó, wide receiver, sabe como é que a gente calcula? A gente pega o tanto de jardas por recepção, o tanto de jardas passadas, o tanto de não sei o quê, o tanto de não sei o quê. A equação é essa. E aí, por essa equação, a gente ranqueia e pontua os caras. Pronto. Aí, ia ser o oposto. Não ia ter discussão nenhuma, porque o cara não ia poder virar e falar assim, mas tá errado eu ser o número 5 e não ser o número 4. Não tá, amigo. Você correu uma jarda a mais que o cara? Não, pois é, ele correu uma jarda a mais que você, por isso que ele tá lá na frente. Ah, mas é injusto. Mas o cálculo é esse. Então não ia ter discussão, entendeu? Eles precisam que tenha essa discussão para ajudar a movimentar o lance do jogo, até porque eu não sou um jogador de Madden assim, não sou. Se você perguntar pra galera que joga Madden mesmo, o pessoal não vem nos últimos anos muito satisfeito com o produto, não. Eles vêm reclamando de forma consistente que o produto, assim, ele só fica mais caro e não muda porra nenhuma. Tanto é que eu conheço pessoas que jogam Madden que ficam, às vezes, 2, 3 anos sem comprar um jogo novo. Mas, cara, eu não vou pagar uma grana pra comprar um jogo que é basicamente o mesmo. Não mudou nada. Então, os caras, eles são preguiçosos, a galera que faz o Madden lá na EA Sports, eles são preguiçosos no sentido de inserir mudanças que realmente façam sentido para tornar o jogo mais interessante, e o jeito de vender mais jogo é criar confusãozinha com o ranking. O que eu acho, com a minha cabeça de velho, mas que entende a galerinha jovem, alô amigos do TikTok, eu acho bizarro, porque assim, o jogo é para ser jogado, inclusive o jogo de videogame. E ao invés de preocupar em melhorar o jogo, os caras preocupam em criar tretinha com estatística. Só que eu entendo a minha galerinha jovem, meus amigos jovenzinhos, nascidos aí depois de 2010, né, que faz sentido ter o buzz da internet, ter a conversa, ter a discussão. E eu aposto dinheiro com você que tem gente que acha tão divertido ficar discutindo o ranking dos caras quanto acha jogar. E a realidade, infelizmente, é essa, sacou? Eu, por exemplo, acho muito mais divertido discutir o ranking do que jogar. Muito mais, o jogo é brabo. Você pegar a mecânica ali é muito complicado. E para você conseguir se divertir jogando, você tem que pegar um pouquinho da mecânica. E tem aqueles drills de treino, você faz ali os treininhos para você ficar melhor. E mesmo assim, você tem que demandar um tempo. E aí, ou você faz podcast, ou você trabalha, ou você cuida da casa, ou você se dedica. Agora, eu imagino, para quem tenha tempo e consiga se dedicar, é um puta jogo. Agora, discutir ranking é divertido demais, gente. Não, porque não pode ser o fulano. Eu vou te dar o meu exemplo. O top 8 ali, independente de posição, você pode discordar de uma posição. Para mim, o top 8, Davante Adams, Cooper Kupp, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins, Stephon Diggs, Justin Jefferson, Mike Evans e Keenan Allen. Pô, pra mim tá perfeito, tá ótimo. Agora, você colocar Terry McLaurin e Amari Cooper à frente de Deebo Samuel, do DK Metcalf e de Jamar Chase, aí eu já não concordo. Mas é saudável. Pra gente chegar aqui até o final
das férias do off-season, as vésperas do training camp, ter uma listinha para poder cornetar. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, só não pode servir de referência para fantasy, né? A fantasy é estatística de verdade, tá, gente? Você esquece esse negócio de Madden aí. Diz o Thales de Matos, ele dá uma cornetada aqui, que o Madden não é futebol manager que é realidade mesmo, que são os parâmetros corretos também, e olha que os caras também ficam bravos, né? O jeito que eles são retratados. Inclusive, Thales de Matos, deixa eu te contar uma coisa, a minha monografia na faculdade, meu TCC, quando eu me formei em jornalismo, foi Football Manager 2009. Vou só deixar isso aí antes da gente se despedir. Até tocou aquela musiquinha. Faz tempo, rapaz. Faz tempo que esse diplominha tá só pendurado aqui, enfeitando a minha parede. Tá, mentira. Eu uso muito esse diploma pra vir aqui toda semana no NFL, etc. E mandar um abraço também pro Bruno Real, que passou aqui dizendo que veio dar um salve, que sempre ouve a gente no podcast. Há muito tempo mesmo que ele não brotava aqui na nossa transmissão, mas ele passou para dar o salve ao vivo. Passe sempre, Bruno. Bom te ver, meu querido. Um abraço. E obrigado a todo mundo também que participou da nossa transmissão mais uma vez. Chegamos orgulhosamente ao final das férias do off-season. A partir da semana que vem, já tem training camp rolando, já é expectativa para a temporada, os motores estarão ligados. E aí eu perguntei pro Wallace na abertura, eu pergunto para você no encerramento, Magal, qual que é a sua expectativa principal, sua maior curiosidade para esse training camp que se aproxima, e já deixa o seu salve e um abraço para a semana que vem. Nesse training camp eu estou de olho apenas em uma coisa: como estará o meu glorioso New York Football Giants. Só isso. Quero saber como o coach da bola tá com os jogadores, se o Saquon recuperou ou não, meu meninão do papai, que saudade do meu menino, saber como é que ele tá. É só, meu único interesse é o New York Football Giants. Rebuild, né, Wallace? O Giants do Magal esse ano é rebuild, training camp é o começo do rebuild. Desde 2012. Isso. Então, é um rebuild eterno desde 2012 e se bobear vai tancar para poder pegar um quarterback de verdade. O difícil é aceitar, o difícil é o Magal aceitar que o meninão Daniel Jones não terá a terceira temporada no Big Blue. Lá. Eu, no caso, já falei que eu vou esperar, mas peço que vocês rezem comigo para que essa pré-temporada não haja lesão do Tyreek Hill, esse bandido. Toda vez que eu falo dele, eu friso. Esse bandido. E que o braço do Tua, por favor, ele aguente as bolas em profundidade, porque é isso aí. Reza por o anjo da guarda dos dois e vamos que vamos. Falando em sumido aí, ó. O homem que estava dando rolés por terras germânicas tá de volta. Felipe Bertelli brotando na nossa transmissão. Gostei de ver, hein? Um abraço pra você, querido. Eu já falei aqui, Magal, você não estava presente e vou repetir. Minha expectativa é Hard Knocks Detroit Lions. É só isso que eu quero ver. Dan Campbell tomando 3 litros de café, gritando no ouvido de Jared Goff. E vamos, que vai ter muita coisa legal pra gente trazer aqui a partir da semana que vem com o training camp rolando. Só deixar um convite, Ticas. Domingo, 24, 10 horas da manhã, no campo do Granbury, aqui em Juiz de Fora, o Imperadores pega o Titans, o Mesquita Titans, pela segunda rodada da Divisão 2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, e a gente precisa ganhar e meter ponto para poder ter chance de classificar para os playoffs. Então, vocês estão convidados, 10 horas da manhã no campo do Granbury, R$10 o ingressozinho simbólico. Nem precisa pagar o ingresso para ver o jogo, não. Você pode vir até da grade lá sem pagar ingresso. Mas ajuda a igreja aí para a gente continuar trazendo os jogos de futebol americano aqui para Juiz de Fora. Então tá falado. Uma boa sorte para os amigos do JF Imperadores. No mais, você sabe onde nos encontra. Um obrigado a todo mundo que participou da nossa transmissão, todo mundo que ouve o editado, todo mundo que nos segue nas redes sociais. Semana que vem tem mais NFL, etc. Aquele abraço e valeu! Beijo!